Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes, da Unesp, em Araraquara. Hoje eu gostaria que você que está me ouvindo pensasse o seguinte: imagine um país em que a inflação está controlada, o déficit público foi reduzido, o PIB foi acima do esperado, o desemprego caiu, enfim, só há boas notícias com relação à economia. Pois é, esse país é o Brasil em 2024. No entanto, a percepção que todos temos é um pouco diferente disso. A motivação para que essa percepção seja diferente mereceria de todos nós uma reflexão mais profunda de como nos entendemos enquanto brasileiros e como todos compomos as nossas expectativas enquanto nação. Portanto, é algo para se pensar mais profundamente. Mas é interessante observar os dados de realidade com relação, principalmente a algo que tem sido muito noticiado, que é o déficit público. O ano passado, a nossa arrecadação, ela cresceu num valor bastante significativo. Ela foi 2,653 trilhões. Ou seja, um crescimento real que não se via numa taxa de 9%, que não se via nos últimos 30 anos. É um feito bastante importante. Dois motivos para isso: uma taxação de grandes fortunas por meio de aplicações financeiras e também uma atividade econômica bastante ativa, o que trouxe essa arrecadação. Mesmo assim, se discute a questão das despesas públicas, que as despesas cresceram, que há um descontrole da despesa da União, particularmente. Quando se fala governo aqui no Brasil, estamos falando sempre do governo federal. Vamos olhar essa questão da despesa pública. O que ela significa? Despesa pública que significa médico podendo atender, medicação chegando para a população, policial rodoviário fazendo seu trabalho, investigação contra o crime organizado, significa também a preservação do meio ambiente. Então, quando alguém sugere o corte das despesas, no fundo está propondo o corte dessas atividades, o que é muito ruim para o país. É claro que a despesa pública ela precisa ter um nível de controle, não há dúvida nenhuma, um nível de controle quanto à sua qualidade. E eu penso que o que tem sido feito nos últimos 2 anos com relação a pensar a qualidade da despesa pública tem sido um exemplo importante em vários momentos. Então, o que está em questão efetivamente? É óbvio que, por meio do chamado descontrole das contas públicas, existe uma especulação financeira em torno disso. Vamos olhar para esse chamado mercado, que é o mercado financeiro. Vamos olhar o ano de 2024. Ninguém nesse mercado financeiro perdeu dinheiro, todo mundo lucrou. Porque quando há uma dívida pública, todo mundo tem uma poupança muito bem garantida. Quanto mais eleva a taxa de juros, melhor é para quem tem poupança suficiente para emprestar para o Estado. É bom pensar que o Estado, ou seja, no caso a União, ela se endivida não para pagar as suas contas exclusivamente, ela se endivida também para dar um equilíbrio na chamada política de rendas. O que é essa política de rendas? É a política em que esse mercado vive, né? Então, quanto mais elevada essa taxa de juros, naturalmente, esse pessoal gosta, né? Porque lucra, é só olhar os balanços e não ter dúvida nenhuma disso. Bom, do que nós concluímos? Houve uma mudança agora recente de quem estava presidindo o Banco Central. E se discute muito a questão da autonomia do Banco Central. No meu entender, o Banco Central realmente precisa ter plena autonomia. E para ter plena autonomia, quem o preside tem que ter a credibilidade para que essa autonomia seja garantida. A saída do anterior presidente do Banco Central e a posse do atual é principalmente uma mudança de personagem e credibilidade em torno desse personagem. E o que nós estamos percebendo logo no primeiro momento em que se decidiu a perfeita reunião onde se decidiria a taxa básica de juros, a manutenção daquilo que tinha sido acordado em dezembro. Portanto,
o que este novo presidente está passando para todos nós? Confiabilidade e respeito àquilo que foi previamente decidido. Se temos um novo presidente do Banco Central que passa essa confiança, bom para todos nós. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, mas vamos continuar acreditando uma coisa importante, que é na nossa própria capacidade. Aqui falou o professor Álvaro Guedes. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.